Então, essa aula aqui é relacionada com o gênero textual que a gente vai trabalhar esse mês, que é a crônica literária. O conteúdo de hoje é a leitura de crônica. Os objetivos são ler e compreender uma crônica literária, reconhecer a presença de humor, opinião e ou críticas no texto, estudar regência nominal também. Então vamos lá. Meu cotidiano em algumas palavras. Você gosta de contar sobre seu dia ou prefere falar de uma situação mais inusitada que tenha observado ou acontecido com você? Ao falar sobre uma situação comum do seu dia a dia, você adiciona uma pitada de humor ou um olhar mais crítico? Por quê? Pense agora em uma situação recente que você observou em um dia comum e que lhe chamou a atenção, por mais simples que tenha sido. Conte para a turma e acrescente uma pitada de estilo ao fazê-lo. O cotidiano refletido nos textos. Foco no conteúdo. Há inúmeras maneiras de um acontecimento do nosso cotidiano se tornar tema para um texto, seja relatando de modo humorado, em um tom mais irônico ou com uma pitada de poesia. O dia a dia pode ser contado de diferentes modos, não é mesmo? Muitas vezes, um acontecimento, como ir à padaria comprar pães para o café da manhã, pode render um texto longo e profundo, estimulando alguma reflexão, um texto curto e acelerado, indicando dinâmica intensa do dia a dia. A crônica é um texto que aborda fatos ou acontecimentos do cotidiano, que são corriqueiros, mas que, sob a visão do autor, podem se tornar alvos de excelentes textos. Nessa aula, a gente vai ver e conhecer as crônicas que relatam o cotidiano refletindo o ser humano. A crônica é um gênero textual que mistura fatos reais e a visão pessoal do autor, ou seja, é um texto literário fictício, mas que tem como pano de fundo para sua narrativa acontecimentos do dia a dia que podem ocorrer com qualquer um de nós. É parecido com um conto, que é uma narrativa curta, feita em prosa, com um narrador ou personagem ou observador e assim por diante. Pode ser em primeira ou terceira pessoa, porém, diferente do conto que é mais amplo para poder criar e fantasiar, a crônica ela é mais baseada no nosso cotidiano. Qual das opções abaixo melhor descreve o propósito principal de uma crônica? É contar uma história fictícia de aventura? É narrar eventos do cotidiano com um toque pessoal? Explicar conceitos científicos complexos de modo humorado ou abordar temas de interesse social e coletivo? A gente tem aqui narrar eventos do cotidiano com um toque pessoal. Leia a crônica. Durante sua leitura, reflita sobre o tema escolhido e como ele foi abordado no texto. Feliz Ano Novo. Foi-se embora mais um ano, 12 meses, mais de 300 dias em que pagamos contas e procuramos lugar para estacionar. Um ano a mais de experiências vividas, um ano a menos de juventude. Um ano a mais de filmes de que gostamos, trabalhos que nos frustraram e pessoas com quem convivemos menos do que gostaríamos. Tempo consumido em chopes, estradas, telefonemas, suor, TV e cama. Você envelheceu ou cresceu esse ano? Envelhecemos sentados no sofá. Envelhecemos ao viciar-nos na rotina. Envelhecemos criando os filhos da mesma forma como fomos criados, sem levar em conta alguma nova necessidade. Outras formas de ser feliz. Envelhecemos passando creme anti-rugas no rosto antes de dormir. Envelhecemos malhando numa academia. Envelhecemos nos queixando da tarifa do condomínio e achando que todo mundo é estúpido, menos nós. Envelhecemos porque envelhecer é mais fácil do que crescer. Crescer requer esforço mental, obriga a tomar a tomadas de consciência, exige mudanças. Crescer é a antirrepetição de ideias, é a predisposição para o deslumbramento, é assumir as responsabilidades por todos os nossos atos, os bens pensados e os insanos.
Crescer dá uma fisgada diária no peito, embrulha o estômago, tem efeitos colaterais, machuca. Envelhecer não machuca, envelhecer é manso, sereno, envelhecer é uma apatia, um não desempenho, um deixa pra lá. Vamos ver o que acontece. O que acontece é que você fica mais velho e se considerando tão sábio quanto era anos atrás. Anos que se passaram iguais, sabedoria que não se renovou. Crescer custa, demora, esfola, mas compensa. É uma vitória secreta, sem testemunhas. O adversário somos nós mesmos, é o prêmio, é o tempo a nosso favor. Feliz Ano Novo. Como você se sentiu ao ler o texto? Que sentimentos ele suscitou em você? Qual é a principal mensagem do texto sobre a diferença entre envelhecer e crescer? Ao final do primeiro parágrafo, a autora fez uma reflexão. Você cresceu ou envelheceu esse ano? Pensando no ano que passou, que resposta você daria a ela? A crônica fala de um assunto comum a todos os seres humanos. Pode-se dizer que o texto traz a visão de todas as pessoas? Por quê? Vamos fazer esses exercícios no caderno? Aqui está a correção e você pode consultar depois de fazer. Leia essa outra crônica. Durante a sua leitura, reflita sobre o tema escolhido e como ele foi abordado no texto. Conversinha mineira. É bom mesmo o cafezinho daqui, meu amigo? Sei dizer não, senhor, não tomo café. Você, dono do café, não sabe dizer? Ninguém tem reclamado dele, não, senhor. Então me dá café com leite, pão e manteiga. Café com leite só se for sem leite. Não tem leite? Hoje não, senhor. Por que hoje não? Porque hoje o leiteiro não veio. Ontem ele veio? Ontem não. Quando é que ele vem? Tem dia certo não, senhor. Às vezes vem, às vezes não vem, só que no dia que devia vir, em geral, não vem. Mas ali fora está escrito leiteria. Ah, isso está sim, senhor. Quando é que tem leite? Quando o leiteiro vem. Tem ali um sujeito comendo coalhada. É feita de quê? O quê? Coalhada? Então o senhor não sabe de que é feita coalhada. Essa crônica é um diálogo, então a gente não vê uma parte de narrador, somente as conversas dos personagens, com um toque de humor e utilizando uma linguagem mais coloquial, ou seja, mais voltada para a linguagem oral do cotidiano informal. Está bem, você ganhou. Me traz um café com leite sem leite. Escuta uma coisa: como é que vai indo a polícia aqui na sua cidade? Sei dizer não, senhor. Eu não sou daqui. Há quanto tempo o senhor mora aqui? Vai para uns 15 anos, isso é. Não posso garantir com certeza. Um pouco mais, um pouco menos. Já dava para saber como vai indo a situação, não acha? Ah, o senhor fala da situação, dizer que vai bem. Para que partido? Para todos os partidos, parece. Eu gostaria de saber com quem é que vai ganhar a eleição aqui. Eu também gostaria. Uns falam que é um, outros falam que é outro nessa mexida. E o prefeito? Quem é que tem o prefeito? Que tal o prefeito daqui? O prefeito é tal e qual eles falam dele. Quem é que falam dele? Dele, uai. Esse trem todo que falam de tudo quanto é prefeito. Você certamente já tem candidato. Quem eu? Estou esperando as plataformas. Mas tem ali o retrato de um candidato dependurado na parede. Que história é essa? Aonde? Ali, ué, gente. Penduraram isso aí. Em roda, converse sobre as seguintes questões. Como os autores das duas crônicas lidas utilizam o diálogo e a reflexão para explorar diferentes aspectos da vida cotidiana. Quanto à estrutura dos textos, há uma diferença principal entre eles. Comentem sobre essa diferença. Em seguida, discutam o que isso permite concluir sobre a versatilidade do gênero crônica, ou seja, o quanto esse gênero é versátil. Relacione as características a seguir às crônicas e justifique sua escolha. Mostra o cotidiano de forma humorada, tem o objetivo de entreter. Comenta um fato comum ao ser humano em tom poético, tem o objetivo de levar à reflexão. Vamos fazer também no caderno a correção para você consultar depois.
Vamos lá, mais foco no conteúdo. A leitura das duas crônicas permitiu compreender alguns aspectos relacionados a esse gênero. Em geral, parte de um acontecimento cotidiano, é um texto subjetivo porque reflete a visão do autor sobre um acontecimento, tom humorístico, reflexivo, crítico, etc. Pode ser escrito em parágrafos ou apenas por meio de diálogo entre os personagens. Pode ou não ter a presença de um narrador. Pode ser atemporal, ou seja, tratar de um assunto comum a qualquer época. Torna-se um texto que não perde sua essência com o passar dos anos. Agora vamos falar um pouco de regência nominal. Vamos para a gramática. Leia o trecho retirado da crônica que você leu anteriormente e observe como se dão as relações entre as palavras em uma frase, um período. Crescer é a antirrepetição de ideias, é a predisposição para o deslumbramento, é assumir as responsabilidades por todos os nossos atos, os bem pensados e os insanos. Nos estudos da língua, a relação entre palavras como substantivos, aquele que dá nome às coisas e pessoas, adjetivos, aquele que dá características e qualidades, e os advérbios que demonstram situações e complementam os sujeitos, e seus complementos é trabalhada por meio da regência nominal. Ela é importante na criação de sentidos que as palavras estabelecem umas com as outras. No trecho acima, em todos os casos destacados, temos a expressão formada por um substantivo e uma preposição. Dizemos que o substantivo rege a preposição. Isso significa que em todos os casos acima, a preposição é obrigatória, porque sem ela a frase perde o sentido. A regência nominal se trata da relação de complementaridade entre nome, que é o termo regente, aquele que rege, e seu complemento, o termo que é regido. A regência nominal é a relação entre substantivos, adjetivos e determinados advérbios e seus complementos, sempre marcada por preposição, que também é outra classe de palavra. As preposições que fazem essa relação podem variar, por isso é importante conhecer algumas regências e saber quais preposições, podem ser utilizadas. Por exemplo, regências de alguns substantivos: admiração, a por, aversão, a por, certeza, de, concordância com, a, de, entre, dúvida, acerca de, em, sobre, dificuldade, com, de, entre, obediência, a, impressão, de, regência de alguns adjetivos, acessível a, bondoso com, para com, capaz de, para, compatível com, favorável a, gentil com, de, para com, interessado com, em, para com, responsável por, e assim por diante. Continuando, leia o trecho inicial da crônica, o exercício da crônica de Vinícius de Moraes, observando a sua temática e a linguagem utilizada. Em seguida, responda as questões. Escrever prosa é uma arte ingrata. Eu digo prosa fiada, como faz um cronista. Não a prosa de um ficcionista, no qual este é levado meio a tapas pelos personagens e situações que, azar dele, criou porque quis. Com um prosador do cotidiano, a coisa fia mais fino. Senta-se ele diante de sua máquina, acende um cigarro, olha através da janela e busca fundo em sua imaginação um fato qualquer, de preferência colhido no noticiário matutino ou da véspera, em que, com suas artimanhas peculiares, possa injetar um sangue novo. Se nada houver, resta-lhe o recurso de olhar em torno e esperar que, através de um processo associativo, surja-lhe de repente a crônica, provinda dos fatos e feitos de sua vida emocionalmente despertados pela concentração, ou então, em última instância, recorrer ao assunto da falta de assunto, já bastante gasto, mas do qual, no ato de escrever, pode surgir o inesperado. Vamos lá, qual é o tema dessa crônica? De acordo com o trecho, quais são as estratégias que um cronista pode usar para encontrar inspiração para escrever a sua crônica? Explica a regência nominal no trecho recorrer ao assunto da falta de assunto. Aqui está a correção.
Vamos lá, encerrando. Como os cronistas conseguem transformar eventos cotidianos em textos interessantes e reflexivos? Dê exemplos de estratégias que eles podem usar. Como podemos pensar em assuntos para elaborar uma crônica? Vamos responder também. Aqui é o aprofundamento. A gente pode fazer esses exercícios para se aprofundar no tema, ok? Temos as perguntas e as respostas. A gente vai fazer no livro do estudante. E é isso, as referências. Vamos continuar então em sala de aula. Até mais, pessoal!